O que acontece quando uma estrela de Hollywood se transforma numa feroz defensora política? Alyssa Milano, conhecida pelos seus papéis em séries como Charmed, assumiu o papel de crítica vocal da administração Trump, usando a sua plataforma para lançar luz sobre o que vê como políticas perigosas, particularmente aquelas que afetam os direitos das mulheres. Será a sua luta apenas uma tentativa de uma celebridade para fazer manchetes ou está a pressionar por uma mudança que possa moldar o futuro do nosso país? O percurso de Milano no ativismo político começou muito antes dos seus discursos, virais no Twitter, mas o seu envolvimento tornou-se impossível de ignorar quando se manifestou sobre questões que muitos consideravam demasiado pessoais para o debate público. Uma das suas posturas mais chocantes ocorreu quando partilhou a sua experiência pessoal de procura de aborto, relatando as tentativas da administração Trump e, mais especificamente, do juiz Brett Kavanaugh, de impedir as mulheres de terem acesso a cuidados médicos reprodutivos. Para Milano, as consequências destas ações não são apenas teóricas. Representam vidas de pessoas reais a serem colocadas em risco e está determinada a ser a voz dos afetados. Através do seu Twitter, Milano criticou destemidamente o presidente, alegando que a sua aptidão mental estava em causa e que a ideia de ele nomear outro juiz para o Supremo Tribunal seria desastrosa. Mas por que é que ela acredita nisso? Segundo ela, a administração Trump e as suas políticas estão a conduzir o país por um caminho perigoso, onde os direitos das mulheres estão sob ameaça direta. É claro nas suas declarações que, para ela, a nomeação de Kavanaugh foi um momento crucial na batalha pelos direitos das mulheres. Um momento que pode reverter décadas de progresso. As afirmações de Milano de que vivemos numa época em que as mulheres são sistematicamente oprimidas tornaram-se ainda mais claras quando comparou a situação ao mundo distópico de The Handmaid's Tale. Poderá ser verdade? Estaremos realmente perante um futuro em que as mulheres serão destituídas da sua autonomia e forçadas à subserviência? A comparação pode parecer extrema para alguns, mas para Milano, a situação está a tornar-se mais terrível a cada nova legislação que restringe a capacidade da mulher controlar o seu próprio corpo. Desde o corte de financiamento da Planned Parenthood até a revogação das proteções de saúde para indivíduos transgênero, Milano acredita que o futuro está próximo. O ativismo de Alyssa Milano não se limita ao espaço digital. Levou a sua luta para as ruas, participando até em protestos, vestida como uma personagem de The Handmaid's Tale. Embora alguns vejam isto como teatral, para ela é uma declaração, um símbolo da luta contra políticas que acredita estarem a fazer passar o tempo em relação aos direitos das mulheres. O seu empenho nestas causas fez dela uma das figuras mais visíveis que se opõem às ações controversas de Trump. Milano não se limita a falar, pratica o que prega, juntando-se frequentemente a organizações como a Planned Parenthood e a grupos de mulheres para amplificar a sua mensagem. A sua campanha contra Brett Kavanaugh, em particular, tem sido um dos seus esforços de maior visibilidade. A sua posição vocal contra a sua confirmação para o Supremo Tribunal fazia parte de uma narrativa mais ampla, que sugeria que a administração de Trump estava sistematicamente a minar direitos duramente conquistados por mulheres, minorias e comunidades marginalizadas. Mas por que é que Milano decidiu focar-se nesta questão tão intensamente? Quando questionada sobre o motivo pelo qual se sente obrigada a destacar estas questões, Milano explicou que foi uma tempestade perfeita. A combinação de ações legislativas, ordens executivas e nomeações judiciais criou uma situação em que as mulheres corriam o perigo iminente de perder os seus direitos. Salienta que, com Trump no cargo e o Senado controlado pelo Partido Republicano a promover nomeações conservadoras para o Supremo Tribunal, a própria base da assistência médica e dos direitos reprodutivos das mulheres estava a ser abalada. E para Milão, não se tratava apenas de uma questão de política, era sobre pessoas reais que seriam diretamente impactadas por essas mudanças. O que é mais alarmante é o grande número de restrições estaduais ao aborto que foram introduzidas desde o início da presidência de Trump. Mais de 400 novas restrições, na verdade,
mais do que toda a década anterior combinada. Milano e outros defendem que estas medidas não visam proteger a vida, mas sim controlar o corpo das mulheres e, no caso das políticas propostas por Trump, reverter os avanços feitos por gerações de ativistas. Além do aborto, Milano tem se manifestado sobre a revogação das proteções para indivíduos transgênero. Critica as medidas da administração Trump para limitar o acesso dos transgêneros à saúde, uma política que acredita passar a mensagem de que apenas aqueles que se enquadram numa definição restrita de normal são dignos de proteção. Ela defende que este é um caminho direto para uma sociedade onde qualquer pessoa que não se conforme com um padrão específico é empurrada para as margens. Mas como é que o ativismo de Milano se manifesta aos olhos do público? Para começar, isso desencadeou uma batalha contínua no Twitter entre ela e Trump. Quando Trump não conseguiu conter a sua frustração com os ataques de Milano, recorreu ao seu método habitual, o Twitter. Acusando-a de ser uma atriz decadente, Trump lançou sombras sobre a carreira de Milano. Mas, num movimento que muitos viram como autossabotagem, os tweets de Trump apenas amplificaram a mensagem de Milano. Em vez de a silenciar, os insultos de Trump tornaram-na ainda mais visível. Foi uma aula magistral sobre como alimentar involuntariamente a causa de um adversário. A resposta de Milano a estes ataques tem sido nada menos que implacável. Ela aceitou os insultos com naturalidade, retuitando as farpas e respondendo com as suas próprias respostas sarcásticas. É um vai-vem que assumiu o clima de um WWE SmackDown, com Milano a manter a sua posição e a mostrar que não tem medo de desafiar o presidente, por mais famoso ou controverso que o combate se torne. À medida que a batalha se intensificava, a reação do público foi mista. Alguns apoiaram a posição de Trump, chamando a Milano um floco de neve liberal, ou pior. Outros, porém, viam a situação como ela realmente era. Um exemplo do presidente a desviar-se dos problemas reais em causa e a render-se a insultos mesquinhos. O que é claro é que as constantes batalhas de Trump no Twitter apenas alimentaram mais conversas sobre as questões pelas quais Milano estava a lutar. Quer ele tenha pretendido ou não, os seus tweets promoveram inadvertidamente a causa dela, atraindo mais atenção para a sua luta pelos direitos das mulheres e destacando os riscos para qualquer pessoa que se preocupe com estas questões. Então, qual é a verdadeira lição deste drama político? Embora Trump possa ter tentado menosprezar Milano como uma celebridade ultrapassada de Hollywood, as suas ações apenas solidificaram a sua posição como uma defensora ativa daqueles que lutam pelos seus direitos. Ao chamar continuamente a atenção para as suas causas, intencionalmente ou não, Trump fez dela um símbolo de resistência, e os seus apelos à mudança só se tornaram mais altos. Os seus tweets já não são apenas um comentário político, tornaram-se um grito de guerra para aqueles que sentem o peso das políticas de Trump a pesar sobre eles. Quer se concorde com ela ou não, uma coisa é inegável: Alyssa Milano é uma força a ter em conta.